umbral, a base doutrinária para sustentá-lo. Paulo Neto. A maioria das pessoas ridicularizam o conceito de um meio espiritual tal como que se desenha nas revelações, porém, esses senhores, que gastam o ridículo com tanta leviandade, não se lembram de que, assim fazendo, supõem conhecer toda a verdade a respeito do mundo espiritual. James Hervey Slope. Prefácio. Na obra inaugural da doutrina kardecista, falando-nos sobre a espécie humana, nos é dito que os homens estão sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Essa afirmativa é verídica. Tanto é, que nos romances psicografados por Chico Xavier ditados pelo espírito André Luiz, na série A Vida no Plano Espiritual, em todos esses livros nós nos deparamos com a palavra umbral, o qual é uma região habitada por seres desencarnados que se encontram em uma vibração inferior. Contudo, muitos espíritas e até confrades renomados, não admitem a existência desse lugar descrito pelo repórter do além, pelo fato deste local, segundo eles, não constar da codificação elaborada por Allan Kardec. Ainda falando da literalidade dos termos, diremos que, de duas, uma, ou não houve estudo suficiente destes indivíduos ou eles interpretaram de forma equivocada o que nos diz o ilustre Lyonês. A propósito, essa questão me faz recordar de várias pessoas que são aferradas apenas às letras bíblicas, as quais não admitem a reencarnação, porque este vocábulo não consta na Bíblia, mesmo sua ideia estando claramente lá. Entretanto, o pesquisador e escritor Paulo Neto, através de vários textos contidos nas obras kardecianas, como também de outros autores, nos mostra, ipsis literis, que as trevas descritas por diversos desencarnados correspondem à mesma narrativa que o espírito André Luiz usou. Lendo este excelente e-book, que é fruto de um grandioso trabalho de pesquisa, o leitor amigo não terá mais dúvida alguma que o umbral está, sim, contido nas obras fundamentais do insigne francês que codificou metodicamente a terceira revelação. Hugo Alvarenga Novaes, Santa Rita do Sapucaí, 18/01/2020. Introdução. É dever do investigador abster-se completamente de qualquer sistema de teorias, até que ele tenha reunido um número de fatos suficientes para formar uma base sólida sobre a qual ele possa raciocinar. Camille Flammarion. Se aventurarmos perguntar a um cristão excessivamente apegado aos textos bíblicos se a reencarnação existe, certamente nos responderá que não, pois a palavra de Deus não fala nada disso. É por demais óbvio, a todos nós espíritas, que se formos localizar na Bíblia o termo reencarnação, não veremos sendo usado uma única vez. Entretanto, saindo da letra, para adentrar no espírito da coisa, claramente constataremos que a sua crença se encontra nela, especialmente no Novo Testamento, para quem quiser ver, ou melhor, para quem tem olhos de ver, parafraseando Jesus. Não é nosso propósito apresentar tudo sobre reencarnação aqui, pois esse tema já o desenvolvemos no e-book Reencarnação, da série Espiritismo na Bíblia. Apenas mencionaremos o fato de que o próprio Jesus identificou João Batista como sendo a reencarnação do profeta Elias, cumprindo o que fora previsto por Malaquias 3,1.23-24. Algo bem semelhante a isso vemos acontecer no movimento espírita quanto ao umbral, cuja existência é negada por muitos, já que Allan Kardec não disse nada sobre ele. O primeiro ponto que poderíamos colocar é, o fato dele não ter dito algo não significa que não exista, porquanto, as situações que deveremos levar em conta. Vejamos, por exemplo, na Revista Espírita 1865, mês de maio e agosto, estas explicações. A. Maio, mensagem de Georges Estudos sobre a mediunidade. O progresso da ciência espírita, que se enriquece cada dia, de novas observações, nos mostra quantas causas diferentes e influências delicadas, que não se supunha, estão submetidas às relações inteligentes com o mundo espiritual. Os espíritos não podiam ensinar tudo ao mesmo tempo, mas, como hábeis professores, à medida que as ideias que se desenvolvem, entram em maiores detalhes, e revelam os princípios que, dados prematuramente, não teriam sido compreendidos, e teriam feito confusão em nosso pensamento. B. Agosto, artigo que o Espiritismo ensina. O espírito humano poderia absorver sem cessar ideias novas.
A própria Terra não tem necessidade de tempo de repouso antes de reproduzir? Que se diria de um professor que ensinasse todos os dias novas regras aos seus alunos, sem lhes dar o tempo de se aplicar sobre aquelas que aprenderam, de se identificar com elas e de aplicá-las? Deus seria, pois, menos previdente e menos hábil do que um professor? Em todas as ideias novas devem se encaixar nas ideias adquiridas, se estas não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro, se o espírito não as assimilou, as que se quer nele implantar não tomam raiz, semeia-se no vazio. Portanto, fica bem claro que o ensino dos espíritos é paulatino, se desenvolve à medida que tivermos assimilado o já revelado. Não alongaremos nesse tema, mas recomendamos o nosso artigo O Espiritismo ainda não tem ponto final, que mais à frente será novamente citado. Ademais, até mesmo revelações que nos foram passadas podem sofrer modificações significativas, especialmente aquelas que os fatos disseram ao contrário. Dizemos isso, porquanto ocorreram alterações entre a primeira e a segunda edição de O Livro dos Espíritos. Veja, por exemplo, a questão do momento de ligação do espírito ao corpo, e verá que a mudança é de 360 graus. Outro caso que poderíamos mencionar é quanto ao princípio inteligente, via progressão, ter vindo do reino animal, até ao homem. Sugerimos a leitura de nosso artigo Mudanças de Posição após publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. E, finalizando, a mudança produzida pela observação dos fatos foi em relação à posse física do encarnado. Em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, está dito que não há, entretanto, Allan Kardec, 1804 a 1869, diante da realidade que se apresentou, mudou a revelação dos espíritos e sua própria posição, passando a aceitar a possessão, conforme registrada em A Gênese. Tudo isso registramos no e-book Possessão, espíritos possuindo fisicamente os encarnados. Em relação ao umbral, o que temos percebido é que, infelizmente, alguns confrades comportam-se à maneira dos crentes bibliólatras, que nada aceitam como verdade o que não está na Bíblia, dizendo que é contradição acreditar na existência dele, porquanto Allan Kardec disse que não há lugares circunscritos. O primeiro equívoco é que não foi o codificador quem disse isso, mas os espíritos. Em resposta à pergunta 1012, de O Livro dos Espíritos, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seu merecimento. O segundo, é tirar a resposta dos espíritos superiores fora do seu contexto, uma vez que ela está estritamente relacionada à crença do céu e do inferno, como se fossem, respectivamente, locais de prêmio e castigo. Percebemos que para alguns confrades as trevas várias vezes citadas nas obras da codificação têm o sentido de algo interior e não exterior. No desenrolar dessa pesquisa veremos que estão enganados. É importante esclarecermos que nessa pesquisa, nossa intenção é exatamente isso, ou seja, ver se, doutrinariamente, poderemos aceitá-lo como uma realidade. Acreditamos que o teor desta frase de Cesare Baldi de Vesme, 1862 a 1938, pesquisador italiano, em Visões Espíritas na Terra e no Ar, tem muito a ver com a situação que, na atualidade, vivemos no movimento espírita. A tendência da natureza humana é tal que a negação de um só basta geralmente para contrabalançar a afirmativa de 100, de 1000 outras testemunhas oculares. A negativa da existência do umbral, por alguns dos destacados expositores espíritas, vem se alastrando em solo brasileiro, porquanto o prestígio que possuem acaba inspirando confiança em muita gente que, em razão disso, acredita piamente na opinião deles. Dizemos opinião pois muitos nem mesmo se deram ao trabalho de se aprofundarem nesse tema. Consequentemente, sem empreenderem uma série ampla pesquisa nas obras da codificação e nas complementares e subsidiárias, ficaram apenas na superfície, razão pela qual dão opinião apenas por achismo. Da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo destacamos a seguinte explicação de Allan Kardec. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente, e como todos o reconhecerão melhor ainda,
mais tarde. Um pouco mais à frente, bem no final do item 5, do capítulo 1, não vim destruir a lei, o codificador arremata categórico, o Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Consultando no Evangelho segundo Mateus, encontraremos Jesus se referindo a um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, designando de trevas exteriores ou apenas trevas. Vejamos na Bíblia de Jerusalém as seguintes passagens em que constam essas expressões. Mateus 8,11 a 12. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22,11 a 13. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25,26 a 30. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10, porque a todos aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nessas três passagens o que há de comum é a expressão lançar fora nas trevas, que, sem dúvida, tem o significado de uma espécie de punição, como consequência direta de procedimentos menos felizes de cada um de nós. Apresentaremos mais à frente, em capítulo específico, o resultado de nossa pesquisa nas obras da codificação, onde procuraremos ver se há algo nelas que possa nos esclarecer a respeito dessa tal de trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Podemos adiantar que São Luís, protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, ao se referir às trevas, confirma se tratar de local em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras. Por várias vezes veremos ser empregado o termo mergulhado a, vejamos o seu significado no Ruais. 1. Mergulhar, fazer entrar, imergir parcial ou totalmente, alguma coisa, na água ou num líquido qualquer. 2. Afundar-se inteiramente em água. 3. Dar, fazer mergulho. Portanto, ao utilizar esse verbo, os espíritos, e também Allan Kardec, apresentam uma ideia realista da situação, não algo parecido com vivenciar um estado íntimo de escuridão ou trevas. Essa visão é fundamental para o entendimento e compreensão da realidade que inúmeros espíritos passam no além-túmulo, onde aguardam o retorno, via reencarnação, ao palco terreno. No Evangelho segundo Lucas, um dos evangelhos sinópticos, acreditamos valer a pena também citar esta passagem. Lucas 16,19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra que consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Citamos essa passagem, por conta do teor destas referências a crenças populares e a lendas em artigos constantes de 2 exemplares da Revista Espírita. Primeira, Revista Espírita 1868, autoria Allan Kardec.
As crenças populares contêm, sem contradita, os traços, ou melhor, os germes das ideias espíritas em todas as épocas e em todos os povos, mas misturadas às lendas supersticiosas, como o ouro das minas está misturado à ganga. Segunda, Revista Espírita 1869, autoria Espírito Clélie do Plantier, um dos nossos mais notáveis espíritos instrutores. Todas as lendas, quaisquer que sejam, tão ridículas e tão pouco fundadas que pareçam, repousam sobre uma base real, sobre uma verdade incontestável, demonstrada pela experiência, mas amplificada e desnaturada pela tradição. Os judeus da época de Jesus acreditavam que a mansão dos mortos, que em outras traduções temos inferno, Sheol ou Hades, seria o local para onde iriam todos após a morte. Lá haveria uma divisão para separar o lugar dos bons, entendido como no seio de Abraão, e o dos maus, designado de grande abismo, onde eram torturados. Acrescente-se que abismo sempre é visto como um lugar tenebroso, ou seja, envolto em trevas. O teólogo protestante americano Craig S. Keener, em Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Novo Testamento, explica-nos que o termo Hades refere-se, simplesmente, ao domínio dos mortos, assim como o hebraico Sheol, mas a descrição dos tormentos deixa claro que o homem rico está no inferno. Para os gregos, havia uma dimensão neutra de existência nebulosa habitada pela maioria dos mortos. Alguns, especialmente os justos, iam para um lugar mais abençoado, e alguns, particularmente ímpios, eram atormentados no Tártaro. As perspectivas judaicas sobre a vida após a morte tendiam a apresentar uma divisão mais clara entre o destino dos justos e dos ímpios, como nesta passagem. As concepções judaicas sobre o lugar dos ímpios após a morte, o Geena, variavam. A ideia de que seriam continuamente atormentados, como aqui, estava entre as concepções mais severas. Não vemos como algo fora de propósito que os judeus tenham sofrido influência cultural de todos os povos que os dominaram, incluindo entre eles os gregos. Argumentos desfavoráveis à ideia do umbral. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Espíritos superiores, LM. A presente pesquisa sobre o tema umbral surgiu naturalmente do material que pesquisamos para escrever o livro As Colônias Espirituais e a Codificação, onde pontuamos que é comum ao que não aceitam as colônias se contraporem dizendo: na codificação nada consta a respeito de colônias espirituais, ao contrário, nela está dito que os espíritos errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado. Entendemos que as colônias espirituais existem justamente por conta do umbral. A nossa percepção é que, na verdade, elas são como que postos de assistência e auxílio aos desencarnados ainda muito apegados às coisas da terra, bem como a vícios que mantinham quando vivos. Percebemos nitidamente que alguns confrades de forma equivocada tomam o umbral como se ele fosse um lugar para a punição pós-morte, à semelhança do inferno das doutrinas cristãs tradicionais. Para nós, fica evidente que isso não é outra coisa senão atavismo, pois, não se dão conta de que veem com os olhos do passado. Por outro lado, o umbral não representa uma criação mental de um recém-desencarnado, pois, caso fosse, os materialistas não descreveriam e os crentes das denominações cristãs sempre diriam que estariam no inferno, consequentemente, não apareceriam, por exemplo, descrições de hospitais, etc. Propomos levantar nas obras da codificação espírita, se, de fato, nelas existe uma mínima base para se dizer que sofremos o que fizemos os outros sofrerem, uma vez que isso é base para a nossa situação na erraticidade. Narra o autor do Evangelho segundo Mateus, seja ele quem for, que Jesus teria dito a um dos discípulos que tomara da espada para o defender dos soldados romanos, em João 26,10. Ele foi identificado como sendo Simão Pedro o seguinte: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Mateus 26,52. Estamos enganados ou que Jesus diz exatamente isso, ou seja, que sofreremos o mesmo mal que fizermos aos outros. Em O Livro dos Espíritos, na questão 289,
Temos a dúvida do codificador a respeito de nossos parentes e amigos desencarnados se eles nos receberão quando do nosso regresso ao plano espiritual. Resumindo as respostas, teremos. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-los que lhes são semelhantes. É uma punição. Ao final da resposta à questão 290, os espíritos superiores deixam bem claro que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Observamos que na resposta à questão 399, também disseram que cada um é punido naquilo em que pecou. De Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, transcrevemos estas duas questões. 964. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele. Deus tem suas leis, que regulam as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite, as doenças e, muitas vezes, a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como aliás, sucede em tudo. Trecho do comentário de Allan Kardec. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhum ato, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos tornamos os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futuras. 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corpórea, por meio de provas a que o espírito se acha submetido e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. E no item 5 da conclusão, lemos: o Espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. É forte, sobretudo, porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrestre e também porque, no quadro que apresenta do futuro, nada que a razão mais exigente possa recusar. Do Evangelho segundo o Espiritismo, destacamos: A. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, tópico causas anteriores das aflições. 7. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre, como os decorrentes das faltas atuais, a consequência dos erros cometidos, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. B. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no tópico Coragem da Fé. 16. Assim será com os adeptos do Espiritismo. Já que a doutrina que professam não é outra senão o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá eles colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. C. Capítulo 27. Pedi e obtereis, tópico Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não acarrete a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a fala, está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, seria perpétua. Se a obstinação fosse perpétua, dura pouco, se o arrependimento é imediato. Em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo V, O Purgatório, Allan Kardec,
A certa altura, diz. Na maior parte das vezes ele, o homem, é infeliz por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não reparadas. Sofre em uma vida de provações o que fez sofrer a outra em anterior existência. As vicissitudes que experimentação, ao mesmo tempo, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males futuros e progredir para o bem. Em O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas, tópico argumento a favor das penas eternas, no item 16, Allan Kardec discorrendo sobre o dogma da eternidade das penas, entre várias coisas, disse. A punição que ela sofre é uma advertência do mal que praticou, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, o desejo de melhorar seria supérfluo, nem mesmo o fim da criação seria alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se uma alma culpada se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se pode aspirar à felicidade. Ora, Deus seria justo se lhe recusasse os meios para isso. No tópico Código Penal da Vida Futura, da primeira parte, do capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo do livro Céu e o Inferno, são listados vários pontos, dos quais destacamos os 3 seguintes. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo o mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Décimo, o espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Nessas transcrições, o codificador é bem claro e objetivo ao dizer que o homem sofre em uma vida o que fez sofrer a outros, ou seja, passará pelo mesmo sofrimento infligido ao próximo. Por outro lado, também é dito que não há mal que fique isento de pagamento. O pagamento não deve ser visto como um castigo ou punição, mas, sim, como uma oportunidade que Deus dá ao espírito infrator de sofrer na própria pele o que fez outro sofrer, uma vez que essa é a única forma para que avalie o mal praticado, passando a não mais cometê-lo. Da segunda parte, exemplos, de O Céu e o Inferno, destacamos os seguintes casos. Primeiro, capítulo 4, Espíritos Sofredores, Ferdinand Bertin que, em 2 de dezembro de 1863, morrera numa grande catástrofe marítima. Em sua comunicação, ele explica o motivo pelo qual levou a desencarnar dessa forma. Eu era muito ocupado, o que mais me tortura é ter sido considerado mártir, quando na verdade não o fui. Na precedente existência eu mandara ensacar várias vítimas ainda vivas e depois as atirei no mar. Orai por mim. A manifestação desse espírito ocorreu 6 dias após afogar-se na tragédia. Segundo, capítulo 5, Suicidas, o pai e o conscrito, ressaltamos este trecho do diálogo. 10. A São Luís, podereis dar-nos a vossa apreciação pessoal sobre esse suicídio. Esse espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria terrível e mais duradoura, se não tivesse atenuá-lo o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Terceiro, capítulo 5, Suicidas, Antônio Beu, que se suicidou em fevereiro de 1865. Na vida anterior envenenara seu rival na véspera do casamento. Esse crime lhe desencadeou uma obsessão pelo pai da vítima, que acabou por levá-lo ao suicídio. Do comentário de Allan Kardec, destacamos o seguinte trecho.
Antoine Bill personifica o homem perseguido pela lembrança de um crime cometido em existência anterior, qual um remorso e um aviso. Por aí já se vê que todas as existências são solidárias entre si, que a justiça e a bondade divina se ostentam na faculdade conferida ao homem de progredir gradualmente, sem jamais privá-lo do resgate das faltas, que o culpado é punido pela própria falta, sendo essa punição, em vez de uma vingança de Deus, o meio empregado para fazê-lo progredir. Como visto, não foi a primeira vez que Allan Kardec se manifestou dessa forma. Temos, portanto, provado que as comunicações registradas em O Céu e Inferno foram a base para a inserção em o Evangelho segundo o Espiritismo do princípio o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Quarto, capítulo 8, Expiações Terrestres, Espírito Antoine B., em 1850, foi enterrado vivo, após ter uma morte aparente. Fato descoberto quando abriram seu túmulo objetivando exumar seu corpo e notaram que havia mudado de posição. Foi evocado em agosto de 1861, e disse ser consequência de uma cruel punição de feroz existência, detalhando: por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu e os Espíritos do Senhor conhecíamos? Mas visto que assim é preciso, dir-vos-ei que, numa existência anterior, eu enterrara viva uma mulher, a minha própria esposa, e por sinal num jazigo subterrâneo. A pena de talhão devia ser-me aplicada. Olho por olho, dente por dente. É mais um caso em que se corrobora a aplicação da pena de talhão, lei instituída por Deus aos infratores e incorporada ao Espiritismo como lei de causa e efeito. De A Gênese, transcrevemos. Capítulo 11, Gênese Espiritual, item 30. Os que se assemelhavam naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. B. Capítulo 14, Os Fluidos, item 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que nele têm de viver, os peixes, na água, os seres terrestres, no ar, os seres espirituais, no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. C. Capítulo 16, Teoria da Presciência, item 3. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as ocultam aos olhos do corpo. Dois pontos importantes, que, certamente, valem em qualquer um dos planos da vida, físico e espiritual, reunir-se por afinidade e estar sempre no meio de um ambiente que lhe é próprio. Na Revista Espírita 1866, mês de março, foi publicado o artigo Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, do qual transcrevemos. Em segundo lugar, o Espiritismo nos ensina que as almas passam alternativamente do estado de encarnação ao de erraticidade, que neste último estado elas constituem a população invisível do globo, ao qual permanecem ligadas até que tenham nele adquirido o desenvolvimento intelectual e moral que comporte a natureza desse globo, depois do que o deixam para passar a um mundo mais avançado. Portanto, ficaremos na erraticidade circundante à Terra enquanto estivermos vinculados a ela, pelo motivo de o desenvolvimento intelectual e moral que nela podemos adquirir ainda não é uma realidade em nós. Vejamos este trecho do artigo Umbral, de autoria de Felipe Gama, publicado no portal Espiritismo da Alma. Para o umbral normalmente espíritos cuja vibração é muito baixa são atraídos por sintonia, espíritos que cometeram erros terríveis em vida ou que se prendem em paixões, vícios, sexo, drogas, perversões, maldades e toda a sorte de qualidades inferiores, como orgulho, egoísmo, vaidade, medo, tristeza profunda, etc. Quase sempre esta ida ao umbral após o desencarne é compulsória e involuntária. O espírito se atrai a este ambiente psicoespiritual através das suas atitudes em vida e seus mais íntimos pensamentos. Para nós, o autor define de forma bem clara o que seja o umbral e quem são os que, temporariamente, permanecerão nesse ambiente espiritual. Um ponto importante, que é necessário analisar, é quanto à afirmação de que as várias comunicações inseridas na segunda parte da obra O Céu e o Inferno representam apenas as opiniões pessoais dos espíritos manifestantes, portanto, elas não teriam valor doutrinário.
Usando de uma fala de Allan Kardec sobre a posição dos médicos a respeito do magnetismo, pode-se argumentar que uma opinião, pró ou contra, é sempre uma opinião individual, que não faz força de lei. Acreditamos que é preciso ir um pouco mais fundo para, com isso, ver o pensamento do codificador numa amplitude maior. Vejamos, por exemplo, o que ele disse no discurso do encerramento do ano social 1858 a 1859, publicado na Revista Espírita 1859, no mês de julho. Um espírito poderia dizer, pois, que é o Sol que gira e não a Terra. E sua teoria não seria mais verdadeira porque vinda de um espírito. Que aqueles que nos supõem uma credulidade tão pueril, saibam, pois, que tomamos toda a opinião manifestada por um espírito por uma opinião individual, que não aceitamos senão depois de tê-la submetido ao controle da lógica e dos meios de investigação que a própria ciência espírita nos fornece, meios que todos vós conheceis. O detalhe que julgamos de suma importância é o de que há, sim, a possibilidade de uma opinião individual possuir algum valor. Isso acontecerá quando ela, após passar pelo controle da lógica, venha também refletir a opinião de vários outros espíritos, uma vez que assim teremos aquilo que Allan Kardec designou de universalidade do ensino dos espíritos, sobre a qual, um pouco mais à frente, faremos um breve comentário. Infelizmente, a obra O Céu e o Inferno publicada pela FEB, tradução de Manuel Justino Quintão, 1874 a 1954, não tem o prefácio. Pode ser que outras traduções estejam nessa mesma situação. Ora, isso impossibilita aos leitores de terem conhecimento da explicação do autor a respeito dessa sua obra, especialmente quanto às das duas partes que a compõem. A FEB corrigiu essa falha, é preciso registrar, com publicação de O Céu e o Inferno, traduzida por Evandro Noleto, da qual transcrevemos os seguintes parágrafos do prefácio. A primeira parte desta obra, chamada Doutrina, contém o exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, os anjos e os demônios, as penas e as recompensas futuras. O dogma das penas eternas é aí tratado de maneira especial e refutado por argumentos colhidos das próprias leis da natureza, leis que demonstram, não só o seu lado ilógico, centenas de vezes já assinalado, como a sua impossibilidade material. Com as penas eternas, caem naturalmente as consequências que se acreditavam tirar de tal doutrina. A segunda parte encerra numerosos exemplos que sustentam a teoria, ou melhor, que serviram para o seu estabelecimento. A autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares onde foram obtidos, porquanto, se emanassem de uma fonte única, poder-se-ia considerá-los como produto de uma mesma influência. Baseia-se, além disso, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, seja onde for que as pessoas se ocupem das manifestações espíritas, encaradas sob um ponto de vista sério e filosófico. Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, visto que não há centro espírita que não possa fornecer um notável contingente deles. Para evitarmos repetições cansativas, tivemos de fazer uma escolha criteriosa entre os exemplos mais instrutivos. Cada um deles é um estudo, em que todas as palavras têm o devido alcance para quantos desejem meditá-los com atenção, visto que de cada ponto jorra uma nova luz sobre a situação da alma após a morte e sobre a passagem, até agora tão obscura e temida, da vida corpórea à vida espiritual. É o guia do viajante, antes de adentrar em país novo. E aí a vida de além-túmulo se desdobra em todos os seus aspectos, como novos motivos de esperança e de consolação e novas bases para o fortalecimento da fé no futuro e na justiça de Deus. Entendemos que, ao se referir às comunicações como numerosos exemplos que sustentam a teoria, cuja autoridade deles se baseia na diversidade dos tempos e dos lugares e, finalmente, na sua concordância com o que se obtém todos os dias, o codificador está colocando-as num patamar bem mais elevado do que o de apenas opiniões individuais, mas como as que se tornaram base para os princípios doutrinários delas emanados. Julgamos que pelo fato de o mestre Edilio nos recomendar o estudo e também a meditação sobre cada um desses exemplos, temos com isso a comprovação do valor doutrinário que dispensou a eles. No nosso sentir,
Não há dúvida de que as comunicações de espíritos inseridas em o céu e o inferno fizeram parte da base com a qual se tem o princípio de que sofremos o que fizemos os outros sofrerem. Portanto, são muito mais do que apenas opiniões individuais, passaram pelo controle universal do ensino dos espíritos. Como já dissemos alhures, mas é necessário aqui repetirmos, Allan Kardec de forma previdente também deu orientação quanto ao critério de utilização do controle universal do ensino dos espíritos, que, como se sabe, é sustentado nestes 3 pontos. Primeiro, ter lógica. Segundo, ter como fontes vários médiuns desconhecidos uns dos outros. E terceiro, que eles residam em diferentes localidades mundo afora. Há um detalhe importante a respeito do Coelho que é preciso ser esclarecido. Vejamos os seguintes trechos de falas do codificador. A. Revista Espírita 1861, sobre diversos pontos, do globo. B. Revista Espírita 1864, em diversos pontos, do globo, ao mesmo tempo. C. Revista Espírita 1865, sobre os diversos pontos do globo. D. Revista Espírita 1867, sobre todos os pontos do globo. O problema que surge é quanto à expressão ao mesmo tempo, que, na maioria das vezes, se toma ao pé da letra. Ora, no mesmo artigo publicado na Revista Espírita 1864 em que ela é usada, podemos também ler um pouco antes. Essa universalidade no ensinamento dos espíritos faz a força do espiritismo, aí está também a causa de sua propagação tão rápida. Ao passo que a palavra de um único homem, mesmo com o recurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao ouvido de todos, eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra para proclamar os mesmos princípios e transmiti-los aos mais ignorantes, como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. Será que as milhares de vozes se fizeram ouvir simultaneamente, ou podemos entender disso como em um período curto de tempo? Se é que é preciso levantar em conta o simbolismo, porque a expressão ao mesmo tempo deve ser tomada na literalidade. Na Revista Espírita 1865, mês de maio, foi publicado o artigo Manifestação do Espírito dos Animais, que relata o caso ocorrido com a pequena Mica, já desencarnada, após o qual um espírito se manifesta e sobre o teor de sua mensagem Allan Kardec, em nota, disse: estas últimas reflexões do espírito foram motivadas pela citação feita na sessão de pessoas que tinham pretendido ter recebido comunicações de diversos animais. Como explicação do fato precitado, sua teoria é racional e concorda, pelo fundo, com a que prevalece hoje nas instruções dadas na maioria dos centros. Quando tivermos reunido todos os documentos suficientes, nós os resumiremos em um corpo de doutrina metódico, que será submetido ao controle universal. Até lá não são senão balizas colocadas sobre o caminho para clareá-lo. Do artigo As Mulheres Têm Alma, publicado na Revista Espírita 1866, mês de janeiro, destacamos: estava reservado ao espiritismo resolver a questão, não mais pelo raciocínio mas pelos fatos, seja pelas revelações de além-túmulo, seja pelo estudo que ele é capaz de fazer diariamente sobre o estado das almas depois da morte. E, coisa capital, esses estudos não são o fato nem de um único homem, nem das revelações de um único espírito, mas o produto de inumeráveis observações idênticas feitas diariamente por milhares de indivíduos, em todos os países, e que receberam a sanção poderosa do controle universal, sobre o qual se apoiam todas as doutrinas da ciência espírita. Ora, eis o que resulta dessas observações. Na Revista Espírita 1866, mês de junho, foi publicado o artigo Os Evangelhos Explicados, obra de autoria de Jean-Baptiste Rostaing, 1805 a 1879, sobre a qual Allan Kardec comenta. O autor dessa nova obra acreditou dever seguir um outro caminho, em lugar de proceder por graduação, quis alcançar o objetivo de um golpe. Tratou, por certas questões que não julgamos oportuno abordar ainda, e das quais, consequentemente lhe deixamos a responsabilidade, assim como aos espíritos que os comentaram. Consequente com o nosso princípio, que consiste em regular a nossa caminhada sobre o desenvolvimento da opinião, não daremos, até nova ordem, às suas teorias,
nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o cuidado de sancioná-las ou de contradizê-las. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais aos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que, em todos os casos, têm necessidade da sanção do controle universal, e até mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como partes integrantes da doutrina espírita. No artigo Extrato dos manuscritos de um jovem médium bretão, os alucinados, os inspirados, os fluídicos e os sonâmbulos, segundo artigo, publicado na Revista Espírita 1869, mês de julho, lemos. Nossos leitores se lembram, sem dúvida, ter lido no número da revista de fevereiro de 1868, a primeira parte desse estudo interessante em mais de um ponto de vista. Publicamos hoje a sua continuação, deixando ao espírito que a inspirou toda a responsabilidade de suas opiniões, e nos reservando analisá-las um pouco mais tarde. Entregamos esses documentos ao exame de todos os espíritas sérios, e seremos reconhecidos aqueles que quiserem nos transmitir sua apreciação, ou as instruções das quais poderão ser objetos da parte dos espíritos. A Revista Espírita é, antes de tudo, um jornal de estudo, e, a este título, ela se apressa em recolher todos os elementos de natureza a esclarecer a marcha de nossos trabalhos, deixando ao controle universal, apoiado sobre os conhecimentos adquiridos, o cuidado de julgá-los em última instância. O que temos em comum nessas 4 transcrições é o fato de o controle universal ser feito a posteriori. Assim, entendemos que, na verdade, as instruções ou revelações dos espíritos não tenham que ser enviadas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Acreditamos que isso seja extremamente fácil de comprovar. Basta observar que as mensagens registradas nas obras da codificação não contêm a hora em que foram psicografadas, algumas nem mesmo consta o dia do evento, somente o ano. Aliado a isso, não vimos Allan Kardec instruindo as comunidades espíritas para que nas mensagens recebidas, em seu meio, constassem o dia e hora da comunicação. Ora, sem esses 2 dados, especialmente o da hora, não há como ser comprovada a simultaneidade. A nosso ver, outro grande equívoco, e talvez o principal, dos que não aceitam a ideia do umbral é considerar que após a publicação de suas obras Allan Kardec tenha colocado um ponto final na revelação espírita. Em nosso artigo O Espiritismo ainda não tem ponto final, registramos estas falas do codificador, especialmente, na Revista Espírita em que se vê justamente o contrário. A. Revista Espírita 1866, mês de julho. O Livro dos Espíritos não é um tratado completo do Espiritismo, não faz senão colocar-lhe as bases e os pontos fundamentais, que devem se desenvolver sucessivamente pelo estudo e pela observação. B. Revista Espírita 1867, mês de setembro, artigo Caracteres da Revelação Espírita. 52. É de notar, além disto, que em nenhuma parte o ensino espírita foi dado de maneira completa. Ele toca a um tão grande número de observações, a assuntos tão diversos, que exigem tanto conhecimentos, quanto aptidões medianímicas especiais, que teria sido impossível reunir no mesmo ponto todas as condições necessárias. A revelação é assim feita parcialmente, em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é desta maneira que ela prosseguirá ainda neste momento, porque tudo não está revelado. Cada cento encontra, nos outros centos, o complemento daquilo que obtém, e é o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais, que constituíram a doutrina espírita. 54. Não há nenhuma ciência que tenha saído inteiramente do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são o produto de observações sucessivas se apoiando sobre as observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam para com o espiritismo. É por isso que o seu ensino é graduado, senão à medida que os princípios sobre os quais devem se apoiar estejam suficientemente elaborados, e que a opinião está madura para assimilá-los. 55. Um último caráter da revelação espírita, e que ressalta das próprias condições nas quais foi feita, é que, se apoiando sobre fatos, ela é e não pode ser senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência,
ela contrai aliança com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, em uma certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, o autor dessas leis. O Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto senão o que é demonstrado com evidência, ou que ressalta logicamente da observação. Tocando em todos os ramos da economia social, aos quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, chegadas ao estado de verdades práticas, e saídas do domínio da utopia. Sem isto ele se suicidaria, cessando de ser o que ele é, mentiria à sua origem e ao seu objetivo providencial. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais transbordado, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está no erro sobre um ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. C. Revista Espírita 1868, mês de dezembro. Se bem que o Espiritismo não haja dito ainda sua última palavra sobre todos os pontos, ele se aproxima de seu complemento, e o momento não está longe em que lhe será necessário dar uma base forte e durável, suscetível, no entanto, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportarem, e dando toda segurança àqueles que se perguntam quem lhe tomará as rédeas depois de nós. O programa da doutrina não será, pois, invariável senão sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas. Para os outros, ela não os admitirá, como sempre o fez, senão a título de hipóteses até a confirmação. Se lhe for demonstrado que ela está no erro sobre um ponto, ela se modificará sobre esse ponto. Apesar de Allan Kardec ser bem claro quanto à questão da possibilidade de desenvolvimento ou novas revelações, ainda encontramos espíritas que, por agirem à semelhança dos ortodoxos, comportam-se, como já o dissemos, exatamente como os crentes em relação à Bíblia, tomando o seu conteúdo como a única revelação divina, daí não aceitarem nenhuma nova revelação. Mesmo diante da clareza desta fala de Jesus, tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. João 16,12-13. Antônio de Torres Solano Y Casas, 1840-1888, grande vulto e pioneiro do Espiritismo na Espanha, defensor e propagador da doutrina espírita, na obra Médium das Flores, publicada em Barcelona no ano de 1895, diz o seguinte: não é possível conhecer Kardec somente estudando suas obras fundamentais, é preciso segui-lo passo a passo nos 10 tomos da sua revista, Campo Neutral, como ele dizia, onde aquilatava tudo, para apreciar em seu verdadeiro valor a obra daquele gigante, cuja grandeza será julgada com justiça pelas gerações vindouras. É verdade que ele forneceu mais alimento do que podiam digerir seus contemporâneos, mas não poderia ser diferente, em se tratando de uma ordem de fenômenos, que, sendo tão antigos quanto o homem, dar a eles uma base experimental ficou reservado à nossa época. É verdade também que ele deixou pontos embrionários para que no tempo e no lugar oportunos adquirissem o conveniente desenvolvimento, mas isto é, sem dúvida alguma, o que faz imperecível a obra do Mestre, que nos legou bases e princípios fixos, imutáveis como as leis da natureza são, deixando, porém, aos discípulos um vastíssimo campo para novas investigações, que, longe de destruir nada do que foi edificado, completarão o monumento do Espiritismo. Julgamos bem oportuno trazer o Visconde de Torres Solano especialmente por ver que isso que falou continua a valer até os dias atuais. Mas, infelizmente, temos um bom número de confrades que colocaram um ponto final da revelação espírita. Entendemos que a utilização da resposta à questão 87 do Livro dos Espíritos, fora do seu contexto como sendo uma explícita negação dos espíritos superiores à existência das colônias espirituais e do umbral é erro crasso. É preciso vermos a pergunta e a sua respectiva resposta na íntegra. 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais,
já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Interessante é que não se dá a mínima atenção para a afirmação de que há regiões interditas aos menos adiantados, o que fatalmente nos remete à ideia de locais. A explicação de não haver região determinada e circunscrita no espaço nada tem a ver com a existência ou não das colônias espirituais ou mesmo do umbral, porquanto a questão que o codificador apresenta aos espíritos superiores se refere ao conceito, ainda entranhado na crença popular e, infelizmente, em uma boa parcela de espíritas, de que o céu e o inferno seriam locais circunscritos, ou seja, teriam um espaço físico delimitado para gozo e penas após a morte. Entretanto, pela sutileza dessa questão, é preciso também ver, em O Livro dos Espíritos, o que os espíritos disseram em resposta à pergunta 1012, que trata justamente da crença no paraíso, no inferno e no purgatório. 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seu merecimento. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado especialmente destinado a uns ou a outros. 1012a. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas, quando são perfeitos, podem reunir-se onde queiram. Ao que comenta Allan Kardec, a localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita é incapaz de compreender. Não temos dúvida alguma de que na questão 1012 os espíritos, ao afirmarem já respondemos a esta pergunta, estavam se referindo exatamente à resposta que deram à pergunta 87. Nota-se, claramente, que o foco do codificador, insistimos, é combater a crença de céu e inferno como locais circunscritos ou fechados de gozo e penas eternas. Aliás, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec deixou bem claro que o Espiritismo não vem, pois, negar as penas futuras, vem ao contrário, confirmá-las. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesmo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Nitidamente se percebe que o ataque do codificador é a ideia de céu e inferno como locais circunscritos, nada mais além disso. Com um inspirado toque humorístico, eis as imagens representando cada um deles. Vamos retomar a estes dois pontos que citamos no e-book Colônias Espirituais e Dogmatismos de Espíritas, porquanto nos proporcionarão um entendimento mais ampliado da realidade do mundo espiritual. Primeiro, os espíritos errantes não ficam vagando pelo espaço, qual aves que não têm onde pousar, como nos parece supor alguns. Do artigo Onde está o Céu? Publicado na Revista Espírita 1865, mês de março, transcrevemos. Se bem que os espíritos estejam por toda parte, os mundos são os lares onde se reúnem de preferência, em razão da analogia que existe entre eles e aqueles que os habitam. Ao redor dos mundos avançados são muitos os espíritos superiores, ao redor dos mundos atrasados pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um destes últimos. Cada globo tem, pois, de alguma sorte, a sua população própria em espíritos encarnados e desencarnados, que se alimenta, em maior parte, pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Na Revista Espírita 1867, mês de janeiro, foi publicado o artigo Pensamentos Espíritas que Correm o Mundo, do qual destacamos o seguinte parágrafo em que Allan Kardec diz:
Para que a alma possa cumprir uma série de existências sucessivas no mesmo meio, é preciso que ela não se perca nas profundezas do infinito, deve permanecer na esfera de atividade terrestre. Eis, pois, o mundo espiritual que nos cerca, no meio do qual nós vivemos, no qual se derrama a humanidade corpórea, como ele mesmo se derrama nesta. Ora, chamai estas almas espíritos, e eis-nos em pleno espiritismo. Entendemos que os espíritos errantes, que não possuem evolução moral para poder reencarnar em outro planeta, ficam imantados ao redor